Olá pessoal, estamos novamente aqui no projeto Novo Caminho, que é uma realização das obras sociais Espírita Caminho de Jesus, em parceria com a Enel, que é apresentado por mim, né, o João Carlos, sou advogado, pelo Rony Henrique, que é psicólogo, e também pela Silvana Eleusa, que é assistente social. Hoje nós vamos discutir uma questãozinha até desagradável, mas às vezes é inevitável, né? Que é a dissolução do casamento. Então, só reforçando, né? Meu nome é João Carlos, sou advogado, registrado na OAB sob o número 44674. E meu telefone é aqui em Goiânia, 98510-7201. Que alguém tiver alguma dúvida, algum esclarecimento que não tenha sido contemplado aqui, pode nos procurar que a gente, na medida do possível, vai estar ajudando. Então, o casamento, ele é muito simples para se casar. Você vai no cartório, arruma duas testemunhas, você casa. Agora, para dissolver, não existe o julgador, né, quem fez nossas leis, não exige um motivo para que esse casamento seja desfeito, né? Simplesmente, quando não existe interesse de um ou pelos dois, vai ser extinto esse casamento, né? Então, chegou essa hora aí, a gente vai ter algumas coisinhas, né? Então, vamos ver. Os tipos de dissolução do casamento. Hoje é só através do divórcio, né? Então, tem três tipos de divórcio. Divórcio litigioso, judicial, divórcio amigável, extrajudicial e divórcio judicial consensual. Vamos ver, umas palavrinhas meio esquisitas, mas é simples. Divórcio litigioso, litígio é quando não tem consenso. Quando um ou os dois não estão de acordo, não concordam com aquilo lá, vai ser litigioso. Ele vai ser judicial quando? Quando houver menores ou incapazes, menores de 18 anos ou alguém que foi inválido na casa, tem que ser judicial de qualquer maneira, entendeu? E não haja consenso. Ele pode ser, quando o divórcio é amigável, não tendo menores ou incapazes, chama-se que esse divórcio é extrajudicial. Ele vai lá e você faz ele em cartório, faz uma escritura pública em cartório e encerra o casamento. Ou ele pode ser judicial consensual, tem menores, mas é consensual, então você vai lá, ajuiza uma ação, faz uma petição de acordo, colocando a questão da guarda, visita, alimentos. O juiz vai mandar para o Ministério Público vai analisar e vai homologar esse acordo, ok? Então, pelo Código Civil, a sociedade conjugal, o casamento termina quando? Primeiro, pela morte de um dos cônjuges. 2, pela nulidade ou anulação. Se esse casamento ele foi feito lá, existe algum vício, então ele pode ser nulo, então ele vai acabar. Pela separação judicial, que hoje está em desuso, ou pelo divórcio, que é o que nós acabamos de citar. Ok? Pessoal, e lá pela a Lei Maria da Penha, colocou umas prerrogativas que esse divórcio ele vai ser julgado pelo juizado da violência doméstica. Normalmente, o divórcio ele é julgado pela vara de família, certo? Então, mas quando houver violência doméstica, ele vai ser julgado lá no juizado da violência doméstica e familiar contra a mulher. Só voltando um pouquinho, na verdade esse juizado também ele vai julgar só a questão do divórcio. Quando houver partilha de bens, ele está excluído, ele não vai ser julgado por esse juizado. Questão de partilha de bens, a gente vai tratar desse tema em uma outra aula, certo? Partilha de bens, questão de herança, a gente vai estar daqui uns dias, vai estar falando desse tema, ok? O Ministério Público é o guardião da sociedade, o guardião daqueles que têm menos favorecidos, certo? Principalmente as crianças, né, os menores. Nas ações de família, o Ministério Público somente intervirá quando houver interesse de incapaz e deverá ser ouvido previamente a homologação do acordo. Então, quando houver menor de 18 anos ou incapaz, o Ministério Público vai ser chamado. Quando é consensual, você joga lá um termo de acordo, o juiz, antes dele analisar, ele manda o Ministério Público. O Ministério Público fala, não, tá de acordo,
concordo com o acordo. O juiz pega homologa esse acordo, pronto, está feito o divórcio. Ou, isso é uma inovação da Lei Maria da Penha, quando houver violência doméstica, o Ministério Público obrigatoriamente tem que participar, ok? Que ele vai estar defendendo o interesse da parte mais fraca, ok? A questão na separação, que o que mais que preza é pela proteção dos filhos. A primeira coisa, que é a educação dos filhos, a questão de guarda e visitas. Se esse divórcio for consensual, os pais vão definir como é que vai ficar a guarda e a visita. Eles vão definir, põe no papel para o juiz homologar. Não havendo acordo, o juiz vai determinar quem irá exercer a guarda, certo? E também, se o juiz entender que não deva ficar com nenhum dos pais, ele irá definir uma pessoa que melhor atende ao princípio do melhor interesse da criança ou do adolescente. Deve dar preferência a parentes, afins e que tenham afinidade. Normalmente, se essa criança vai estar com alguém, ele vai colocar alguém. No último caso, o juiz vai mandar ele para o conselho tutelar que essa criança pode ir para adoção, ok? Os alimentos, a questão da pensão paga. A obrigação de prestar alimentos é recíproca entre os pais e filhos. A família é a origem da sociedade e formada surge o dever dos pais em alimentar os filhos menores e incapazes, e esses de socorrer os pais por motivo de idade avançada ou outra razão, que não tenham condições de prover sua subsistência. Os pais vão alimentar os filhos menores. E os filhos, quando os pais chegarem na idade avançada, não tiver como trabalhar, não tiver o sustento para si, os filhos têm o dever de alimentar os pais, certo? E quanto que é esse valor dos alimentos? Os alimentos são fixados em proporção à necessidade do alimentando e à possibilidade do alimentante, certo? Quem está pagando a pensão, atentando-se para a condição socioeconômica financeira das partes. A obrigação de prestar alimento aos filhos menores deriva do poder dever familiar e incumbe a ambos os genitores. Não é só o pai que tem que pagar a pensão para o filho. Se a mãe tiver melhores condições que o pai, a mãe também tem que pagar, ok? O artigo 1695 do Código Civil diz o seguinte: são devidos alimentos quando quem os pretende não tem bem suficiente. A pessoa vai pedir alimentos quando ela não tem como se manter. Nem pode prover por seu trabalho a própria mantença. Aquele de quem se reclamam pode fornecê-los sem desfalque do necessário ao seu sustento. Então, é aquilo que nós falamos no slide anterior. A pessoa tem que estar precisando e a outra pessoa tem que ter como pagar. Então, a frasinha nossa aqui, alimentos são prestações para a satisfação das necessidades vitais de quem pode e não pode provê-las para si. Ok? Aqui uma outra questão, né, que sempre vem à baila, né? Os avós podem ser responsabilizados? A responsabilidade dos avós de prestar alimentos é subsidiária e complementar à responsabilidade dos pais, só sendo exigível em caso de impossibilidade de cumprimento da prestação ou de cumprimento insuficiente pelos genitores. Se os pais de maneira nenhuma puderem pagar a pensão e os avós tendo condições, eles também poderão ser chamados a pagar. Então, mas é subsidiariamente, só depois que esgotar todos os meios de tentar fazer com que os pais paguem, ok? O que gera o não pagamento de alimentos, né? Então, se você é arbitrado um valor de alimentos para o filho, por exemplo, o pai não está pagando, aí você vai ter que entrar na própria ação que determinou o pagamento dos alimentos, você vai entrar com uma execução de alimentos. Esse é o nome jurídico da coisa. Então entra com ação, falando que não está pagando, faz um cálculozinho lá de quanto que ele está devendo e é mandado uma citação, é mandada uma cartinha falando para essa pessoa que não está pagando que ele deve pagar em 3 dias. Ou então
apresentar uma justificativa da impossibilidade de efetuar o pagamento da pensão. Lembrando, pessoal, que o simples fato da pessoa estar desempregada não isenta a pessoa de pagar os alimentos, certo? Porque o filho não quer saber se, às vezes, o pai está desempregado. Então, ele vai fazer essa justificativa, né? Ó, caso o devedor não pague e sua justificativa não seja aceita, o juiz irá protestar a dívida e, além disso, decretará a prisão pelo prazo de 1 a 3 meses. É o único caso, uma questão civil, que leva à prisão a não pagamento de pensão, certo? Então, pessoal, todos esses casos que nós elencamos hoje aqui, o divórcio litigioso, o divórcio consensual extrajudicial que é feito no cartório, o divórcio judicial consensual que é feito no juiz, a questão de guarda, a questão de visitas, a questão de alimentos, todos precisam de advogado, certo? Você não chega lá, você consegue fazer isso. Quem tem condições vai procurar um advogado de sua confiança, ele vai fazer isso para você. Quem não tem condições deve procurar a Defensoria Pública, no caso aqui, a Defensoria Pública do Estado de Goiás. Onde fica? Tem alguns endereços aqui, porém, em todos os fóruns existe uma sala da Defensoria. Por esses dias agora, da época de pandemia, está fechado, mas por telefone você consegue ver. Então, o Fórum Criminal, Fórum Civil de Goiânia, de Aparecida de Goiânia, que são os mais próximos, todos eles têm a defensoria que pode os auxiliar nesse tipo de ação, ok? Então, pessoal, esse aqui é o projeto Novo Caminho. Abordamos esse tema hoje, vamos abordar outros. A gente pede que você... Esse projeto é apresentado por mim, né, João Carlos, que eu sou advogado, pelo Rony Henrique, que é psicólogo, e também pela Silvânia Eleusa, que é assistente social. A gente pede que vocês interajam com a gente, certo? Para ver se tá bom, se gostaram, se não gostaram. Então, nossos canais é esse aqui pelo WhatsApp, vocês podem interagir pelo Instagram, pelo Facebook, tem meu telefone que vocês podem me ligar, precisar de alguma ajuda, algum esclarecimento, nós estamos à disposição. E, pessoal, lembrando que a pandemia está extremamente perigosa, vamos seguir as orientações sanitárias, usar a máscara, fazer o distanciamento, não aglomerar, porque realmente está muito complicado e toda semana a gente vê amigos, vê parentes desencarnando, certo? Então vamos nos proteger. Até mais, pessoal. Fiquem com Deus. Um abraço.